Gênesis capítulo 16, onde vamos ler todos os 16 versículos. Diz assim a inerrante palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-roi, e está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã e nos ilumine para entender a Tua santa palavra. Meu Deus, por isso que eu te peço. Abre o nosso entendimento e, do mesmo jeito que Agar, uma única pessoa na Bíblia que deu um nome a Deus, diz: Tu és o Deus que vê. Que possamos ver a Tua glória nesse sermão também. Então, tem misericórdia, portanto, de nós, perdoamos as faltas, e em Cristo que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui é um texto que pode até parecer um pouco confuso para você. Então, permita-me explicar duas coisas. Tá? O que você está vendo aqui não há nada de errado. Naquele tempo, era comum, quando uma pessoa casada, por exemplo, se ela não tivesse filhos, para aquela casa ter uma descendência, existe até lei na Bíblia sobre isso. O pai, né, o chefe da casa, ele tinha, então, contato com a serva, por exemplo. E aquele filho não era considerado filho da serva, mas filho do casal. Tá bom? Então, o que acontece aqui, o erro não está em fazer isso. Tá? Ou seja, então, quando a gente tipo assim, Abraão, né? Abraão se deitou com outra mulher, isso eu sei que isso é errado, o papai já disse, está na Bíblia, não adulterarás. Então veja, crianças, que o erro da passagem não é esse. Tá? Mais à frente, quando vem a entrega da lei de Deus, o próprio Deus normatiza essa questão. O erro, crianças, dessa passagem está numa coisa. Deus tinha prometido um filho a eles. Deus disse que daria. Então veja que a atitude, crianças, de Sara aqui, de Sarai ainda, né? Ela vai ter o nome mudado no próximo capítulo,
É uma atitude de falta de fé, vendo que Deus não me deu filhos. Então veja, crianças, que a atitude de Sara não é uma coisa motivada de uma coisa piedosa. Não, é o contrário. É porque exatamente ela duvidou da promessa do Senhor. É exatamente essa leitura que o apóstolo Paulo faz lá no texto de Gálatas 4. Então o erro dessa passagem não está na mera concepção de Ismael, mas o porquê isso foi feito. Por não acreditar nas promessas do Senhor. E aí você vai ver que quando Agar engravida, Sara a humilha, ela foge, mas veja que o próprio Deus a acolhe de volta. Manda ela voltar e se arrepender do seu erro. E Agar fica impressionada com aquilo e vai dizer, o Senhor é o Deus que vê. E aí, crianças, nessa passagem você vai ver uma coisa que só acontece nessa passagem na Bíblia toda. É interessante, né, quando acontecem coisas assim, rapaz, isso aqui só aconteceu aqui, a gente costuma lembrar. E aí é interessante que a gente lembra de várias passagens que isso aconteceram uma vez na vida, né? A sarça ardente, o dilúvio e por aí vai, né? Pois bem, em toda a Bíblia só uma pessoa nomeia a Deus, a Agar. Aqui. É a única passagem na Bíblia inteira que uma pessoa nomeia o Senhor. O Senhor é o Deus que vê. Ou seja, em meio à aflição, você vê que Deus tomou conta da vida dela, mesmo não sendo ela dentro do propósito de Deus. Dito isso, crianças, duas coisas para vocês. A primeira, tem algo, crianças, que você vai aprender desde cedo, e talvez seja um pouco confuso para você entender, mas eu vou fazer o máximo para explicar. Veja que sua mãe, dependendo da sua idade, já pede para você ajudar em casa. Guarda os brinquedos, por exemplo, uma coisa básica, né? Guarda os brinquedos. Arruma isso aqui. E está certo, você tem que fazer. Mas você já percebeu, e eu ouso dizer que você é um pouco parecido com os meus filhos, que você gosta de ajudar naquilo que não deve? Ou seja, o que você tem que fazer é arrumar o brinquedo, arrumar a sua cama, você não faz. Mas você quer levar a faca para a mesa. Você quer levar o prato quente para a mesa. Você quer ajudar a costurar, a arrumar a TV. E eu ouso dizer que 100% das vezes não dá certo. Algum problema acontece. É o que você vê nessa passagem. Toda vez na história das Escrituras, na nossa vida também, em que o homem tenta fazer algo que vai de encontro ao que Deus mandou, na tentativa de ajudar. Na cabeça é ajudar, meu amigo, estou ajudando Deus, estou dando um filho para Abraão. Não, filho da promessa? Sempre acontece desgraça, problema e sofrimento. Sempre. Sempre. Então, crianças, há uma razão pelo qual a salvação pertence estritamente ao Senhor. Quando a gente tenta colaborar com a nossa salvação, ou com as promessas de Deus, como Ele prescreveu, a gente pensa que a gente está ajudando Deus. A gente pensa, sabe, crianças, tem um versículo bíblico que não é versículo bíblico, eu falei de propósito, mas que você vai crescer como se fosse, faça a tua parte que eu te ajudo. Isso não tem na Bíblia, criança. Não tem na Bíblia. O nosso papel quanto à salvação é descansar no Senhor e desenvolver aquilo que Deus nos deu. Não colaborar. Não ajudar. Porque o que a gente vai fazer é estragar. Mas ainda assim, e eu concluo para vocês, mesmo quando isso acontece, a gente vai encontrar um Deus que é misericordioso. Que perdoa e que toma conta da gente. Mesmo quando a gente não merece. Ele ainda assim nos perdoa, toma conta de nós e nos mostra o nosso lugar, o nosso papel. Então, que Deus permita que você conheça esse Senhor, se coloque debaixo da vontade dEle e seja cuidado por Ele. Que Deus os abençoe. Veja, irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele é um texto que tradicionalmente, ele é conhecido por duas coisas, tá? A primeira, por causa do texto de Gálatas 4. Eu queria já começar então com ele. Porque quando vai Gálatas 4, se você ler rápido, Paulo vai dizer assim, isso aqui é uma alegoria. Aí algumas pessoas então pensam,
olham para a passagem de Gálatas 4 para pensar que a história de Abraão, por exemplo, é uma alegoria, não existiu. Como se a história de Abraão, por exemplo, fosse uma parábola. Uma grande parábola para ser uma metáfora da história da salvação. Esse entendimento é errado à luz do próprio texto de Gálatas 4. Porque veja que antes de Paulo dizer que é uma alegoria, Paulo vai dizer assim, porque está escrito. Então veja que o próprio apóstolo Paulo reconhece os eventos. Veja o que está escrito. Ele apenas interpreta os eventos apontando para um outro significado. Apenas isso. Tá certo? Então, não tenham dúvida, irmãos, que essa história aqui aconteceu. Tá certo? Então, a primeira coisa que ele é conhecido do texto por causa disso. A segunda, e eu vou chegar nela já já. Tá vendo? Aqui é o texto que fala da origem dos muçulmanos e é por isso que está em pé de guerra Israel o tempo todo. Chego nisso já. Certo? Então, veja. O texto aqui acontece, irmãos, do ponto de vista de cronograma. Então, veja. Você botar um capítulo, Gênesis 15, Deus promete um filho a Abraão. E é exatamente na promessa do conto das estrelas do céu. Aí, aqui, a gente não sabe quanto tempo se passou de Gênesis 15 para Gênesis 16. Mas a gente sabe quanto tempo se passou de Gênesis 12 a Gênesis 16. 10 anos. 10 anos. Então, veja. Deus já tinha prometido a Abraão lá atrás uma descendência grande. E 10 anos se passaram e nada de filho. E nada de filho. Então, e aí é uma piada, mas tem seu cunho de verdade, né? Toda vez que a mulher tem um plano na Bíblia, dá um problema. Né? Começamos com Eva e agora aqui temos Sara. Tá certo? Veja que o texto faz questão de dizer de quem foi a ideia. Tá? Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, no nome de Agar, disse Sarai a Abraão. Veja que não foi Abraão que teve a ideia, mas Sara. Mas, como o próprio texto vai deixar isso claro, Abraão tem culpa porque ele anuiu. Porque ele poderia muito bem dizer, não, vamos descansar nas promessas do Senhor. Então, o que você vê aqui é de uma forma muito pequena, né? A mesma coisa que aconteceu desde Gênesis 3. Tá? Em muitos graus. A mulher faz algo errado, o homem anui, e aí quando vê o problema, a mulher vai dizer, a culpa não é minha, não, a culpa é tua. É igual, esse padrão é bíblico, tá certo? De erro e consequência. Bem, então, o que acontece aqui, irmãos, é algo que era cultural naquele tempo e se tornou até lei. Quando uma pessoa não podia ter filhos, ele podia ter uma ama, uma barriga de aluguel, por assim dizer, uma serva. E aquele filho era o filho do casal. Era o filho do casal. Então, não olhe o texto, como eu falei para as crianças, o que houve aqui foi um adultério. Não é o caso. O erro não foi esse. Tá? O erro não foi esse. O erro foi qual? Como está no versículo 2. Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva. Então, veja que eu tenho essa situação porque Deus não me deu filhos. E para você não ter dúvidas, isso que é interessante na passagem, para você não ter dúvidas a que Deus ela se refere, está o nome pactual de Deus aí. Para não pensar que ela está olhando para alguma divindade. O Senhor não me deu filhos. Então, meu amigo, vamos à maneira natural. Agar provavelmente foi uma serva que Abraão teve quando saiu do Egito, naquela situação de Gênesis 12, em que ele saiu rico, com servos e servas. Tá? Então, provavelmente, Agar foi uma dessas. Sarai, coloca essa ideia para Abraão. Abraão concorda. Então, aqui é algo que eu não vou colocar como aplicação, porque eu fiz isso em algum texto passado. Mas veja que, mais uma vez, você vê Abraão, o pai da fé, tendo dúvidas. Até para mostrar para você como o próprio Abraão, ele teve as suas falhas. Né? A gente tenta pintar os heróis da Bíblia, e com certa razão, com uma aura de inerrância, né? Mas a Bíblia nunca o faz. Então você vê Abraão concordando. Ele se deita, então, com Agar e, como diz o versículo 4, concebeu e deu luz a um filho. E aí o versículo 4 vai dizer, foi sua senhora por ela desprezada. Veja, irmãos,
O que aconteceu aqui, de fato, é difícil falar. A palavra em hebraico aqui para desprezada é a mesma palavra que tem a origem amaldiçoar. Então, não encara amaldiçoar aqui como se fosse uma macumba, uma praga sobre sua cabeça, Sara, não. Mas a ideia provavelmente de reclamar, de menosprezo mesmo, como o próprio texto está colocando aqui. Tá certo? De zombaria. Provavelmente, né, a gente pode especular que o texto em nenhum momento vai dizer qual o grau disso, o porquê isso acontece. Mas tem um outro texto bíblico que a gente vê uma situação semelhante, e aí nossa cabeça automaticamente linka, né? Que é o caso de Ana, em que ela é menosprezada porque as outras têm filho e ela não. Aí a gente faz o paralelo e deduz se é a mesma coisa aqui. É possível. Mas o texto em nenhum momento vai dizer, é por causa disso. Vai dizer que ela engravidou e começou a menosprezar sua dona. Veja, irmãos. Isso aqui que acontece é tão errado, mas é em certo grau tão corriqueiro, e eu vou trabalhando nas aplicações, que até o livro de Provérbios prevê esse cenário. De uma serva se virar contra sua chefe. E aí, então, quando isso acontece, Sara, ao invés de assumir a consequência do seu erro, né, ela vai para Abraão, diz, a tua serva. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, versículo 5, vendo que concebeu, desprezou. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então veja que ela é a minha serva, mas eu te dei que o Senhor julgue. Veja a escala dela, como ela vai subindo. É a minha serva, mas eu te dei. Então, que o Senhor julgue sobre esse cenário. Então, Abraão funciona como um juiz aqui, vai dizer, ela está nas tuas mãos, faz ela o que você quiser. Tá? Então, nesse momento, você vê Abraão firme ao lado da sua esposa, independente até da criança no ventre daquela pessoa, de Agar. E aí o versículo 6 vai dizer que Sara humilhou. O que ela fez aqui? Mesma coisa. Não sabemos. O que foi de fato essa humilhação? Tá? Se foram simplesmente xingamentos, se foi uma saraivada, né? Uma surra, nesse sentido. Pode-se, essa palavra humilhar aqui pode ter um leque bem amplo. E o fato é que Agar fugiu de sua presença. Veja que ela fugiu para o deserto, né, uma temática do Êxodo, inclusive. E quem encontra ela é o Senhor. Então veja que ela não saiu procurando ajuda, é Deus que o encontra. Né, como eu acredito, a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, o anjo do Senhor, em pessoa, foi lá, encontrou, perguntou de onde é que você está vindo, ou seja, é uma pergunta que Deus faz constantemente na Bíblia para algumas pessoas, não para demonstrar aspecto de que ele não saiba, mas para ver a resposta da pessoa. E ela diz a verdade, fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Veja de que ela até tenta ser relativamente imparcial. Ela não fala o que ela fez e nem fala necessariamente o que Sarai fez. Obviamente, se está fugindo de Sara, você assume que algo de muito grave aconteceu. Veja. E isso eu vou trabalhar nas aplicações. Mas veja que o anjo do Senhor vai dizer o quê para Agar? Volta para a tua senhora. Ou seja, o seu propósito dentro do plano do Senhor é você ser uma serva. Ele não a eleva, nem a liberta aqui, pronto, ela te humilhou, pois você está liberta. Vá lá, você vai ter um filho que vai ser uma grande nação, como ele mesmo vai dizer aqui. Não. O seu papel nesse mundo é ser uma serva. É ser uma serva. Então volte. E aí o anjo continua. Esse filho, justamente porque veio de Abraão também, ele vai ser uma grande nação.
Ele vai ter um nome, porque o Senhor acudiu você na sua aflição, Ismael, e ele vai ser, como vai dizer o versículo 12, tá? Um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira de todos seus irmãos. Perceba que essa grande nação aqui não é uma bênção às nações, como é o caso de Abraão. Em ti serão abençoadas as nações da terra. Essa não. Essa vai sair dando coice em todo mundo. E aí mais à frente, em Gênesis 21, na verdade, isso vai ser melhor trabalhado, mas aqui permita-me logo dizer isso, né? Muitas pessoas olham para essa passagem em Gênesis 21 para dizer assim, pastor, é por isso então que o Oriente Médio está em guerra até hoje, né? Veja, se a pessoa for consistente com essa interpretação até o final, é por isso que o texto de Gálatas 4 se torna importante, de olhar para o aspecto de promessa ou não, ou seja, do mesmo jeito que nós não somos filhos genéticos de Abraão, mas filhos da promessa. Então, talvez alguém aqui tenha o gene de Abraão. Eu não estou falando sério. Do mesmo jeito como alguns anos atrás, não foi da Filipina? Não lembro. Em algum país asiático, tá? Descobriu-se que muitas pessoas daquela cidade eram descendentes de Gengis Khan, porque o cara teve filho que só a praga. Aí uma cadeia de restaurante estava oferecendo teste de DNA. Se o cara fosse descendente de Gengis Khan, ganhava um sanduíche de graça. Eu digo, eita! Olha aí, ser filho de um ditador tem seus propósitos. Ganha um sanduíche de graça. Então, talvez alguém aqui possa até ter o gene de Abraão, mas isso não vai influenciar para a sua salvação em nada. Zero. Então, eu não quero chegar. Se você olhar para esse texto para dizer assim, por isso que os muçulmanos são como são, tudo bem. Se você for consistente com essa interpretação, você vai olhar para o nazismo e vai dizer, tem razão também, porque foram os judeus que mataram Jesus. Então, morte a todos os judeus. E eu acredito que você não vai dizer isso. E não deve. Então, se você vai nessa linha de interpretação, que, não, pastor, mas peraí, que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Foi eu, o Senhor não fala o tempo todo, que foi o meu pecado que levou para a cruz. Exato. Veja que você está olhando na perspectiva de promessa. Então, por que não aplicar a mesma questão aqui? Tá? Então, a preocupação do texto não é mostrar de que o conflito do Oriente Médio está previsto até hoje nas Escrituras. Não é isso. Não é. Até porque, se o fosse, se você fosse consistente com essa interpretação de novo, você tem que dizer o quê? Não tem sentido acreditar na Bíblia, porque Israel não tem o tamanho que Deus prometeu a Abraão. Então, Deus não cumpriu sua promessa, porque eu vou acreditar nele. Então, esses são os perigos de você olhar estritamente para essa visão nesse texto. Então, não o faça. O ponto da passagem é mostrar de como aquele filho, ele também ia ter o seu papel na história. Uma descendência de Abraão, seja prometida, seja não prometida, ela vai impactar o mundo como um todo. Esse é o ponto principal da passagem. Tá? E aí, então, como eu falei para as crianças, no versículo 13, você vai ver uma coisa única na Bíblia, com uma pessoa que nomeia Deus. Tu és o Deus que vê. Veja que ela não está dando o nome de Deus, tá? Mas dando um nome para Deus à luz daquela situação. E outra coisa que acontece também, que é muito interessante. Se você observar o que vai acontecer até mais à frente, tá? Com o sacrifício de Abraão e Isaac, tradicionalmente, os nomes de Deus são dados baseado no que ele fez. Então, o caso mais clássico em Abraão, tu és o Deus que provê, quando ele proveu o sacrifício ali, em vez de Isaac. No monte do Senhor se proverá. Aqui, você vê que Agar, ela não está olhando para a bênção, mas para o Senhor. Isso que é interessante nessa passagem. Ela não está olhando para a bênção, ela não está olhando, eita, eu vou ser mãe de um cabababo, macho. Ela está olhando para o Senhor. Tu és o Deus que vê. Ela não está olhando para a promessa do anjo do Senhor para ele.
seja, ela vê que naquela situação ela foi acudida por alguém que era maior do que Sara e maior do que Abraão. E aí ela volta, tem seu filho, tá? E aí você sabe a idade de Abraão aqui, quando teve seu filho, o primeiro filho, 86 anos. Tá? Então veja, irmãos, à luz disso, eu queria trazer pelo menos 3 aplicações. A primeira, tá, e se torna necessária à luz dessa passagem, abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 30, deixa a Bíblia em Gênesis 16, tá bom? Mas vá lá em Provérbios 30, né, já que eu tinha dito que a situação que acontece aqui é algo que até o livro de Provérbios prevê. Tá? Provérbios 30, permita-me ler do 21 ao 23. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Ou seja, 4 coisas, essa é uma coisa muito comum em Provérbios, né? Sobre 6, sobre 7. Então, 4 coisas que causam confusão. 1, sobre o servo quando se torna rei. 2, sobre o insensato quando anda farto de pão. 3, sobre a mulher desdenhada quando se casa. E olha a 4, sobre a serva quando se torna herdeira de sua senhora. Veja, o que acontece aqui é algo que o livro para dizer, é confusão. É confusão. É confusão. E aqui é onde eu justamente quero mostrar um aspecto, irmãos, de uma aplicação muito prática até. A nossa confissão de fé, por exemplo, quando olhar para o 5º mandamento, honrar pai e mãe, ela vai dividir as perguntas ali da seguinte forma: quais são nossas obrigações para com os nossos superiores e para com os nossos depois e para com os nossos inferiores. E ali, inferior e superior, está falando estritamente em grau de hierarquia, não de status diante de Deus. Seja com o meu chefe, com o meu patrão, com um rei, com um deputado, ou seja, são os superiores. E eu sou o inferior nessa cena. E aqueles que estão sob minha égide, o servo, o empregado. Então veja que a confissão de fé vai pontuar que você pode errar nas 2 linhas. Você pode errar como um superior, você pode errar como um inferior. E o que acontece aqui é exatamente o erro nas 2 pontas. Nas 2 pontas. O superior erra para com o inferior, erra para com o superior. Nas 2 pontas. A serva falha para com a sua senhora e a sua senhora falha para com a sua serva. Então você pode apontar o dedo para as 2 aqui. E dizer, as 2 estão erradas. Só que o que eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, é de que hoje, cada vez mais, e não é novo, mas cada vez mais na nossa sociedade, o que a gente observa e a gente não para perceber o quanto isso nos impacta. E aí, para dar um exemplo, não é light, mas para você ver como impacta, se você assistiu, por exemplo, para dar um exemplo na cultura pop, aquele seriado Cobra Kai, que é bem legal, diga-se de passagem. Você vai ver exatamente o quê? O personagem do Johnny. Um personagem que foi anos alimentado de quê? Rancor e amargura. Ele não conseguia, ou seja, quando ele olha para o sucesso do adversário dele, aquilo ali era impossível deixar ele feliz. Ao contrário. Porque ele tem e eu não, porque ele tem e eu não, porque ele tem e eu não. E como aquilo ali moldou o caráter dele por anos. Se tornou um perdedor, tudo tal. Vai dizer, a culpa era quem? Não, a culpa não é minha, a culpa é dele. A culpa é dele. Hoje, aí veja, por isso que estou dando esse exemplo. Você consegue olhar para o sucesso do seu irmão hoje e dizer assim, graças a Deus, louvado seja Deus porque ele construiu uma casa. Porque ele comprou um carro. Porque ele passou num concurso. Já percebeu que os nossos comentários tendem a ser assim?
Ah, fulaninho passou no concurso. Vixe, agora, meu amigo, só vai ganhar dinheiro, vai só mamar no Estado. Ah, construiu uma casa. Ah, mas também... Para que um negócio desse tamanho? Porque uma pessoa comprou esse carro, quem é que no meio de uma crise troca. Já percebeu que os nossos comentários, quando a gente vê o sucesso alheio, sempre são depreciativos e rancorosos? Com qualquer pessoa? Que quando a gente olha... E aí, pronto. E aí, me perdoa a sinceridade as senhoras que costumam ir mais para o salão do que os homens. Eu entendi, finalmente, depois de anos a fio, porque todo salão de beleza tem uma revista Caras. Eu nunca entendia. Já viu que tem? Todo salão de beleza tem uma revista Caras lá? Pode perceber. E eu nunca entendi, eu digo, essa revista não tem nada. É só foto de gente de sua riqueza. Eu nunca entendi o porquê aquilo. Qual é o ponto de ver isso? Aí, depois eu digo, entendi. O propósito dessas revistas, querendo ou não, é criar ressentimento com aquelas pessoas. Olha, eu tenho, tu não. Chora daí. E aí você cresce com raiva, o seu sentimento de dizer, pois eu vou ter a mesma coisa para esfregar na cara dela. Veja que a pessoa nem lhe conhece, para você já tem ressentimento dela, porque ela tem uma casa com piscina, porque ela está nas férias nas Maldivas. Você tem ressentimento com aquilo. A gente sempre se ressente com aquilo que a gente não tem. E em particular com o dinheiro alheio. Quando a gente olha para o salário, é por isso que eu não entendo isso, por exemplo, aqui na nossa igreja. Tem um monte de funcionário público. Graças a Deus por isso. Aí alguém já me disse assim, pastor, o senhor pode ver quanto eu ganho lá no site da Transparência Brasil. Aí eu virei para a pessoa e disse, para quê? O que a minha vida vai mudar eu sabendo quanto tu ganha? Me diga. Aí a pessoa ficou olhando para mim. Eu disse, eu estou perguntando. Que você ganhe 80 mil ou 5 mil. O que minha vida vai mudar? Se eu souber quanto tu ganha. Nada. Então, para que eu vou ver isso aí? Deus o abençoe com o seu dinheiro, meu irmão. Use para a glória de Deus. Não interessa, não. Mas a gente vai lá e vê. Quer saber. Veja. E aí uma coisa a gente se esquece. Que na nossa sociedade, como esse texto vai mostrar, como é que Deus ratifica H aqui? Não é libertando ela. O seu papel é de serva. Parece uma coisa dura, né? O seu papel é ser uma serva. Volta para Sara. Ele não liberta H aqui. Pois minha filha está ali, está humilhando. Seja livre. Seja livre. Mais à frente, quando Deus manda embora Ismael, a gente vai ver isso, o próprio Deus a protege de novo. Mas veja que não é Deus aqui que vai dizer, você está liberta. Na verdade, o próprio Deus a expulsa mais à frente. Alguém pode argumentar que é até mais duro. O que a gente ignora é que Deus nos deu um papel em nossa sociedade. Em nossa casa. Só que a gente sempre quer ser mais. Com isso, eu estou criticando você ter algum grau de eu gostaria de ter algo mais. Eu estou criticando você querer ter um emprego melhor, eu estou criticando você trabalhar por uma promoção, por um aumento de salário. Eu não estou criticando isso. Mas o sentimento ressentido que a gente tem quando essas coisas não acontecem. E aí, veja, para não falar de vocês, assim, no sentido quando eu digo vocês assim, né? Geral, deixa eu falar de uma classe que faz isso como ninguém, pastor. Olha, sabe qual é um dos motivos pelo qual eu parei, minha esposa sabe disso, foi no início do meu ministério, disse, Ana, eu não vou me encontrar com meus amigos pastores, e razão pela qual eu saí de quase todos os grupos do WhatsApp de pastor que eu faço parte. Sem nenhuma mentira. Por um motivo. Qual era o papo? Vamos tomar um café no shopping? Bora. Eu ia. Aí sentava eu e 3 pastores. Eram 2 horas falando do salário alheio
e reclamando de presbítero. Eu chegava em casa e dizia, como é que foi a conversa? 2 horas de amargura e tristeza. Sem esperança. E no WhatsApp, mesma coisa. Eu confesso que lá atrás eu não entendia. Só via e digo, rapaz, para que essa amargura toda? Hoje, as redes sociais foi que eu digo, entendi. O presente me ensinou a olhar o passado. É porque eles não tinham aquilo, né? Era ressentimento. Ou, como dizem os jovens, recalque. Porque eu não tenho. Veja, irmãos, eu estou trabalhando bem esse ponto para que fique claro uma coisa. Hoje, o advento de rede social, internet e tudo, você pode ser maior do que qualquer coisa, enquanto a gente se esquece que no nosso papel como servo, é por isso que quando o apóstolo Paulo, o próprio Cristo, nivela todo mundo como servo. Olhe o seu próximo como sendo superior a você. Não importa se você é presidente ou se você é um mero estudante. Não importa. O próximo você tem que olhar como sendo superior a você. Não importa se você tem pouco dinheiro, muito dinheiro. Olhe o próximo como sendo superior a isso. Não é para você tratá-lo nem com desdém, porque ele está inferior a você como um servo, como uma empregada doméstica, por exemplo. Nem com bajulação, porque ele está acima. Nem você, porque está como inferior, tem algum ressentimento, porque eu não tenho um carro novo, porque eu moro na casa alugada, porque eu não moro em apartamento com 24. E que você tenha algum grau de ambição na vida, eu não acho isso errado de forma alguma, ao contrário. Acho que deve existir. Mas que você saiba que no seu papel, que Deus lhe deu, na sua sociedade, é dessa forma que você vai glorificar a Deus. É dessa forma. E não buscando ser aquilo que você não deve ser. E um exemplo simples que eu posso dar na minha própria pessoa, por exemplo, né, foi que quando eu volto e eu comento nos grupos da rede social e tudo tal. Eu falei assim, irmãos, eu não tenho a disposição de ser pastor famoso de internet, não. Tem um monte de pastor que quer ser. Eu não me encontro entre eles. Eu acho que até deve existir pastor famoso de internet, digo logo. Eu não. E o senhor foi chamado para quê? Para ser pastor de igreja. Pronto. Eu fui chamado para isso. E Deus vai me usar ali. Mas o senhor pode influenciar muitas pessoas. Eu concordo. Mas nunca em detrimento daquilo que eu fui chamado para fazer. Eu não vou trocar o tempo de um para o outro. Aí você olha exatamente para pastores que estão pastoreando igreja, olha para os pastores famosos, eles olham e ficam como? Ressentidos. Mas eu sou melhor do que ele. Eu devia estar ali. Olhe para o quanto você já tem em Cristo e olhe para o fato de que você foi chamado para ser um servo em qualquer situação. O que a gente vê aqui é um problema grave exatamente por pessoas não entenderem o seu chamado na sua posição. O que me leva à segunda aplicação. Veja, irmãos. Eu até que botei aqui para não esquecer o que eu vou pontuar na aplicação. Vou ler literalmente o que está escrito aqui. Não meteu o bedelho onde não foi chamado. Veja, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Eu vou lhe dar um filho. Eu vou lhe dar uma descendência. Aí Sara, papai, são 10 anos dessa promessa já, né? Cadê esse pirraia? Tem não. Então, vamos ajudar, né? Vamos fazer alguma coisa. Irmãos, olha, na história da Bíblia, toda vez que isso aconteceu, desgraça está logo do lado. Vamos trazer fogo estranho. Qual o problema de a gente guardar isso aqui que Deus disse que era para destruir? Qual o problema que a gente ia destruir isso aqui que Deus disse que era para guardar? Toda vez que isso acontece, morte e destruição está na esquina. Saul, destrói tudo. Senhor, eu guardei porque podia ser para o sacrifício, né? Levitas, não apresentem fogo estranho. Não tragam nada, não. Que trouxe esse fogo estranho aqui? A arca é para ser carregada desse jeito. Não, mas a gente colocou num carro de boi, sabe como é mais fácil, né?
Toda vez em que Deus dá uma ordem estrita e o homem pega e diz, mas eu posso fazer isso também, desgraça é anunciada e realizada. 100% das vezes. Ao chegar ao grau mais danoso, que é como vai acontecer exatamente de forma muito aberta na Epístola aos Gálatas, para você ser salvo é Cristo, mas tem algo também que você pode fazer para dar uma forcinha ao Senhor na sua salvação. Qual o problema de circuncidar? Veja, irmãos, Deus não precisa de ajuda para o trabalho dele. Com isso eu estou dizendo que você vai ser um preguiçoso na igreja que não vai fazer nada? Não. Não, porque Deus nos mandou, veja o ponto, Deus nos mandou trabalhar na igreja. Deus nos mandou evangelizar, darmos bom testemunho, servir um ao outro aqui, nos deu dons para servirmos ao próximo também. Então isso é obediência, a gente trabalhar é obediência. O nosso problema, para pegar o mesmo exemplo que eu dei para as crianças, é que a gente quer ajudar naquilo que a gente não foi chamado. Se o seu filho se limitasse a ajudar quando você fala assim, arrume sua bagunça, você ia ser a mãe mais realizada do mundo. Bagunçou, arrume. Agora, o que é que você se estressa com o seu filho? É que, como eu falei, que ele quer pegar a faca da cozinha e levar para a mesa. Que ele quer ajudar você a fazer comida. Que ele quer pegar a toalha que está na última prateleira. E aí você não deixa, por quê? Porque uma desgraça pode acontecer. Veja, irmãos, é o nosso papel descansar nas promessas do Senhor. É saber que tem coisas que não estão ao nosso alcance e que isso é proposital para nos humilhar e para criar em nós exatamente a dependência dele. Só que a gente não quer, por isso que o ponto, a ligação com o primeiro ponto, a gente não quer ter um papel de coadjuvante na história. A gente quer que tudo na nossa história seja a nosso respeito. Tudo aconteceu porque eu tenho um propósito, porque eu sou um servo do Senhor, porque isso eu também. A gente sempre quer ser protagonista na nossa história. Aí quando a gente olha para a história da salvação, vai dizer, só tem um que é protagonista, só tem um que é salvador, só tem um que é a glória. Aí a gente pensa assim, então já sei. Já que a glória vai ser toda para Deus na glória eterna, então pelo menos aqui eu quero alguma glória para mim. Aqui eu quero. Algum reconhecimento, porque lá vai ser tudo para Deus mesmo, então agora eu vou correr atrás do meu. Para ser reconhecido de alguma forma. E aí a gente se ignora o aspecto que você já foi reconhecido de alguma forma, a partir do momento que o Deus que vê, lhe viu, reconhece a sua existência, reconhece a sua desobediência, mas ainda assim o salva por amor a Ele mesmo. Quer reconhecimento maior do que esse? Infelizmente você quer. Um menor, mas na nossa cabeça é maior. Eu quero ser reconhecido pelo próximo. Eu quero poder fazer algo. Como assim eu não posso fazer nada? Como assim eu tenho que ficar quieto? O seu papel é desenvolver a sua salvação no que Deus ordenou. Só que cada vez mais a gente tem criado coisas novas. E aí o que aí não deixa de ser irônico é que cada vez mais que a gente tenta colaborar com Deus naquilo que não deve ser colaborado, além de a gente estar pecando, perceba, cria problema entre irmãos. Eu acho que tu tem que fazer isso, eu acho que tu tem que fazer aquilo. Como assim? Olhe para as denominações existentes hoje, por exemplo. Cada vez mais. É impossível você não ter um problema com Deus e, portanto, não ter um problema com seu irmão. É lado a lado. É lado a lado. Então, veja, irmãos. Trabalhe sempre para o Senhor naquilo que Ele mandou você trabalhar. A gente que quer é ressentido, mas eu queria poder fazer mais. Mas você pode fazer mais. E eu vou dar um exemplo que eu até dei para alguém essa semana, orando com alguém essa semana. Quando Margaret Thatcher,
era primeiro-ministro na Inglaterra, teve uma greve dos coletores de lixo. O nosso tradicional gari. Veja como ficou a Inglaterra nesses dias. Dê uma pesquisada. Veja como ficou a Inglaterra durante a crise da greve dos coletores de lixo. Doenças, morte, leptospirose, rato, fedentina, todo tipo de praga que você imaginar, Londres teve. Porque uma classe social, que a gente costuma colocar no baixo da sociedade, resolveu parar. Imagine se todo coletor de lixo hoje dissesse: meu papel não é ser coletor de lixo, é ser outra coisa. Imagine o caos que ia ser a Teresina, mais do que já está. Agora lembre-se de que Deus lhe chamou para você fazer tantas coisas. Você tem uma Bíblia toda para obedecer, e porque você pode fazer isso por causa de Cristo. Mas existem coisas que o nosso papel é descansar no Senhor. A gente pode clamar, orar. E aí, para concluir esse ponto, eu volto para o meu sermão passado. Os discípulos podiam espernear o quanto fosse, mas só Cristo podia parar a tempestade. Por fim, tá? Nós temos um Deus que vê o nosso sofrimento. Veja, a H, ela não merecia. Tanto é que mais à frente ela vai ser expulsa. A H, aqui nessa passagem, é exatamente o atestado vivo da falta de confiança de Deus de Abraão e Sara. É isso que ela é. Então você pensa assim: se livra logo disso aqui da vida. Mas veja que Deus a acode. Manda ela fazer uma coisa dolorosa. Volta. Nega a si mesmo. Negue a si mesmo. Em certo grau, é isso que Deus está mandando para ela. Negue a si mesmo. E volte. Nós temos um Deus que vê. Quando a gente olha para a nossa própria vida por N vezes, a gente pode pensar que Deus está calado, que Deus não está vendo, mas nós temos um Deus que vê e que nos acode. E é isso que a gente cada vez mais deve trabalhar, pensar, refletir em nossa vida. Até para que você não tenha uma vida ressentida. Não pense naquilo que você poderia ter. Pense no que você tem. Não pense no quanto você poderia ganhar. Pense no quanto você já ganhou. Só que a gente tem aquele hábito de, quer ver? E, assim, todos nós já tivemos essa discussão. Se tu tivesse R$1 bilhão, tu ia fazer o quê? Já percebeu que a gente discute isso? Se tu fosse milionário, como é que ia ser a tua vida? A gente gosta de imaginar, né? Eu sei lá. Aí com a pólvora dos outros, eu fico atirando para todo lado. Eu ia fazer aquilo. Eu ia fazer tal coisa. Agora, pense o contrário. O que eu vou fazer durante toda a eternidade, quando todo o ouro e toda a prata vão me pertencer também? E a gente nunca leva a pergunta para lá, né? O que eu vou fazer na glória eterna, quando todo o ouro e toda a prata vai ser coisa de eu pisar no chão? O ouro vai ser tão banal que vai ser o tijolo da minha casa. O gesso da minha cozinha vai ser de diamante. Vê? A gente não para pensar nisso, né? Porque, pastor, já morreu, né? Aí está na glória, mas a minha conclusão é um pouco mais banal. Sabe por que a gente não se interessa tanto na glória? É porque todo mundo vai ter a mesma coisa. Qual é a graça, pastor? Qual é a graça de ser bilionário se todo mundo é? Qual é a graça de ter uma casa com um teto de gesso, entre aspas, né, de diamantes, se todo mundo tem? De ter rua de ouro, de ter a estrada para a garagem de ouro, se todo mundo tem? Qual é a graça disso? E aí que a gente percebe o quão ingratos e insatisfeitos nós somos com aquilo que Deus fez por nós. Um Deus que vê
o nosso sofrimento e nos acode. Que se faz não apenas servo, mas que literalmente deu a vida por nós. Sendo nós ainda pecadores, sem ter feito nada para ajudá-lo, nós somos salvos, ressuscitados, melhor falando, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por um Deus que vê. Confie nesse Senhor. Não confie em si. Não confie no que você poderia ser, mas confie naquilo que você é em Cristo Jesus. E no que você tem acesso. O Deus que vê, que está nesse momento conosco, que meio ao nosso sofrimento, como acudiu Agar, já nos acudiu em Cristo também. Que isso então nos dê força para sermos obedientes. Que Deus nos abençoe.